somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Deus Pai eterno, todo-poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em Tuas mãos estamos mais uma vez, Senhor, e desta feita pedimos perdão dos nossos pecados, pelas nossas faltas, ó Senhor, por nossas fraquezas, por tudo aquilo que somos, e sabendo nós que não somos nada, o que temos para Te oferecer, Senhor. Então, Pai bendito, existe algo dentro de nós que nós podemos entregar de volta a Ti. E isto é algo que o Senhor já nos tem dado, que é a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo que fé é uma revelação, Senhor, então esta revelação Tu mesmo colocaste sobre nós. E isto vem através de uma renovação da nossa mente, quando a mente de Cristo vem a nós e expulsa de nós tudo aquilo que não é Teu, tudo aquilo que não está de acordo com a Tua palavra. Pedimos perdão por tudo aquilo que temos feito, pensado e agido e que não está de acordo com a Tua vontade, e que a Tua presença nesse instante possa nos purificar de todo mal, de todo pecado, de toda injustiça, e que possamos, Pai, como filhos da luz, brilhar diante dos homens e diante do Senhor, a luz que vem do Pai das luzes, que vem do Senhor e precisa ser refletida através de nós nessa terra. É no nome de Jesus Cristo que nós Te agradecemos por este momento que temos agora, esta oportunidade de juntos participarmos da Tua palavra e comermos o pão da vida, o maná que não desvanece. No nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Amém. Boa tarde, no nome do Senhor Jesus. Não vamos demorar muito, vamos então nos colocar de pé, como diz, sem muita delonga, né? Vamos nos colocar de pé e vamos ler as Escrituras Sagradas. Josué capítulo 3, versículo 17. Josué capítulo 3, versículo 17. Está escrito assim: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Senhor Deus, nós voltamos a falar contigo uma vez mais, Senhor, e curvamos nossas frontes com reverência e respeito à Tua presença e isto que queremos ser a Tua palavra. A maior dádiva que o Senhor tinha para nós, os Teus filhos, era a Tua palavra, a maior arma com a qual podemos vencer o inimigo, com a qual podemos vencer a nós mesmos. E, Senhor, rogamos-te humildemente no nome de Jesus Cristo, que Tu mais uma vez fale conosco e unja os nossos lábios e os nossos ouvidos, e que possamos falar e ouvir a Tua palavra e nos alimentar daquilo que está escrito. No nome de Jesus, o Teu Filho, nós pedimos. Amém. Amém. Podeis sentar.
Nós vamos, neste culto, dar continuidade ao estudo nosso sobre o livro de Josué. Este é já o culto de número 39 da nossa série. E nós vamos falar um pouquinho sobre entre o Jordão e o Calvário. Aqui onde nós lemos o livro de Josué, mostra que os sacerdotes, levando a arca da aliança do Senhor, pararam no meio do Jordão e ficaram firmes, em seco, no meio do Jordão. Sendo que o Jordão significa para nós morte, fazer morrer a si mesmo. Você tem que saber que você tem que secar, você tem que estar seco, do jeito que a vara de Arão estava, seco e sem vida. É assim que se morre, não há mais vida ali. E o que acontece? Deus então começa a dar força, a colocar de volta sobre este defunto, vamos dizer assim, esse lugar seco, sem vida. Deus começa então a bombar outra vez a vida, o fôlego da vida, e aquilo que estava seco começa a se reverdecer. Então, sabendo você que Efésios e Josué é o mesmo livro, para aqueles que vieram se manifestar na era efesiana, observe que em Efésios 2:1 diz que quando você estava morto em ofensas e pecados, separado de Deus, não tinha água da vida fluindo através de você, tinha estancado, ou você era um entrave no fluxo do rio da vida, que flui do trono de Deus, do Cordeiro, e que, vamos dizer assim, trafega de eternidade a eternidade. Mas em você aquilo não fluía, não tinha vida, por causa do pecado que separa. E vos vivificou, estando vós mortos nos vossos pecados, nos vossos delitos. Porque em outro tempo, em outras, vamos dizer assim, em outras eras da tua vida, em outras idades, quem sabe aos seus 10 anos, 18, 20, 30, não sei. Em outro tempo você andava de acordo com o curso deste mundo. E sabe, o curso, isto mostra para nós que é uma continuidade, é um segmento. E o mundo está cada vez indo de mal a pior na trajetória onde ele está. E era assim que você estava, que nós estávamos também, seguindo o mesmo ritmo do mundo. Tudo em uma mão só, porque não queríamos ser diferente, né? Queríamos também ser iguais a eles. Então você andava nessa situação. Você andava segundo o curso deste mundo e de acordo com o príncipe das potestades do ar, que na sua Bíblia está segundo o, que é de acordo ou depois de. Isto quer dizer, o príncipe deste mundo ia na frente, conduzindo todo este rebanho de pessoas. Então, segundo o príncipe, quer dizer, depois dele, ele ia na frente, chamando, atraindo atenção. Vê? E o que acontece? Este mesmo espírito que você seguia e que você procurava obedecer, ele continua operando agora através dos filhos da desobediência. Aqueles filhos que não têm neles nenhum sentido obedecer a Deus ou obedecer à vontade de Deus. Eles são filhos da desobediência. Quando você estava seguindo o mesmo fluxo deles, você estava sendo um filho desobediente. Um filho em desobediência. Mas você não é filho da desobediência. Porque o pai da desobediência é o próprio Satanás. Então, os filhos da desobediência são os filhos do diabo. E estes seguirão seguindo o curso deste mundo. E Paulo diz, entre os quais todos nós também estávamos, andávamos, de acordo com os desejos da nossa carne. Então diga-me uma coisa, aconteceu algo aqui, a ponto de Cristo vivificar estes que de acordo com as outras pessoas também, andavam segundo os desejos da carne, da nossa carne. Mas esta carne continua, você continua habitando nesta carne. O que aconteceu aqui? De acordo com o livro de Efésios, aconteceu algo com esta carne, que fazia tudo o que os outros faziam. Entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então a nossa natureza era natureza de filhos da ira, como os outros também. Tínhamos a mesma natureza que eles tinham, natureza pecaminosa.
Então observe que enquanto estas pessoas andavam como as outras, elas seguiam o desejo da carne, faziam a vontade da mente e dos pensamentos. Então o que é que precisa? Precisa é presenciar a arca no meio do Jordão, paradinha lá com água de um lado e do outro, e você dizer assim: chegou a minha vez de passar. Porque para um filho de Deus não há alternativa. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Se você é um filho, uma filha de Deus, não existe outro meio. Você tem que ficar entre o Jordão e o Calvário. Você já viu aquele ditado popular, entre a cruz e a espada? Quem não conhece, né? Todo mundo conhece. Eu fiquei entre a cruz e a espada. Quando te chega uma situação esquisita, uma dificuldade, então qual dos dois você escolhe? A cruz ou a espada? Você tem que saber que as duas coisas é morte. Não tem escapatória. Ou você morre crucificado ou pelo fio da navalha. Não é? Ou entre a cruz e o punhal, como queiram dizer. Não há escapatória. Você tem que saber que vai morrer, não importa qual forma. E aqui estamos falando sobre entre o Jordão e o Calvário. O que isso significa? Temos que estar dentro desta linha de morte, porque precisamos morrer para não sermos como os outros que continuam com esta vida pecaminosa, andando de acordo com os desejos da carne, de acordo com a mente e dos pensamentos. Então, aqueles que passam por este processo e se livram do corpo, se livram dos seus próprios pensamentos, estes sim, tanto atravessam o Jordão, como vai também até o Calvário, porque eles realmente desejam morrer para poder serem vivificados com Cristo. Amém. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E está dizendo que isto aconteceu. Não é que você vai se sentar em lugares celestiais. Você tem que já estar nesta posição aqui, caso contrário, não estará com Ele lá no milênio. Estão entendendo isto? Na mensagem, o Deus que é rico em misericórdia, o profeta do Senhor disse, no parágrafo 32, ele disse: este foi o livro de Efésios, do Velho Testamento. Lembram que eu li este mesmo parágrafo no culto anterior? Porque vamos prosseguindo. Este foi o livro de Efésios, do Velho Testamento, Josué, onde Moisés apresentava a lei. Não podia salvar ninguém, porém a graça poderia. E aqui Josué é a mesma palavra como Jesus, Jeová Salvador. Lembre-se que na leitura de Efésios, que é nosso Josué, nosso livro de Josué, no Novo Testamento, diz que você foi vivificado. E depois diz, pela graça sois salvos. No versículo 5 está assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, quer dizer, merecíamos o inferno, o lago de fogo e a condenação eterna. E estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O que isso significa? O mesmo que significou Josué lá, Jeová Salvador, porque Moisés representava a lei, Josué representava a graça. Veja isto aqui. Moisés representava a lei, não podia salvar ninguém, porém a graça poderia. E aqui Josué é a mesma palavra como Jesus, Jeová Salvador. E agora então nós concluímos que viemos para outro Efésios, outro Éfeso. Agora, onde que em nossas denominações intelectuais e assim por diante, observe que agora trata-se de denominações intelectuais. Onde está esse sistema denominacional? No intelecto agora. No intelecto. Porque você saiu da denominação da mesma forma que Israel saiu do Egito. E eles já não estavam mais amassando barro, não estavam mais sendo escravizados, não tinha chicote em suas costas, nem corda para amarrar seus tornozelos. No entanto, o Egito estava em seu intelecto, a tal ponto que eles estavam pensando lá e dizendo, era bem melhor termos ficado lá. Vê que coisa? Debaixo do pilar de fogo, recebendo as dádivas, os dons de Deus e tudo, e dizendo, não seria melhor? Não seria melhor termos ficado lá? Então aqui, depois que eles estavam nesta situação, por estarem agora
na escravidão, no seu intelecto, eles morreram. E não morreram para ser vivificados. Morreram porque eram palha e não podiam ser manifestados em tais pessoas a vida de Deus, uma vida de obediência à vontade de Deus. E agora, quando você, que Israel foi um tipo, e você também saiu do Egito, da denominação, isto agora torna-se algo intelectual, na mente das pessoas, a tal ponto que é o mesmo sistema da denominação, que as pessoas se livraram de lá daquela escravidão, começa agora a ganhar vida dentro da mensagem. E as pessoas começam a formar grupos e denominações e pensamentos e ideias e interpretações. Sendo que denominação é o espírito, então imagina onde esse espírito está batalhando, está campeando hoje. O irmão Branham disse que esta maior batalha jamais pelejada está sendo travada onde? Na mente do ser humano. Então veja o que ele diz. Viemos para outro Efésios. Outro Éfeso agora. Onde que em nossas denominações intelectuais e assim por diante, e todos os nossos programas educacionais têm vindo para o seu Jordão. Então, você tem que trazer a sua mente, o seu intelecto, todo o aprendizado que você achava que estava correto, e que você trouxe, deu um jeitinho para ser encaixado dentro da mensagem, e teve algum pensamento e procurou encaixar a mensagem naquele pensamento, encaixar a escritura naquele pensamento, então o que é que acontece? Este intelecto tem que ser trazido para o Jordão, para morrer. E ele diz, e nossos programas educacionais têm que vir também para o Jordão, para morrer. Aí ele diz, então, nós devemos ter um Efésios novamente. Nós devemos ter um êxodo para a saída e para a entrada para o rapto. Amém. Se você sabe que já está dentro do arrebatamento, dentro do rapto, nesta primeira fase do rapto, então se você está consciente disso e quer ser parte disso, porque todos os filhos de Deus são parte do arrebatamento, queira ou não, porque Deus está aqui para nos levar nesse rapto, para nos levar nesse arrebatamento, e já está trabalhando nesse processo com os seus filhos, então tudo que é intelecto e educação e ideias humanas, tudo isso tem que ser deixado de lado. Você tem que estar entre o Jordão e o Calvário. É morte, morte e morte. Não tem escapatória. Vamos outra vez ler o que ele disse na mensagem O Mundo Caindo aos Pedaços. E eu disse no outro culto, não confunda com a mensagem A Queda do Mundo. É outro sermão. O Mundo Caindo aos Pedaços, parágrafo 126. Você percebe que esses cultos, um culto sai do outro, é a continuidade do outro. E estamos levando mais as pessoas a estudarem mais a mensagem, a perceberem o que o profeta falou sobre estas coisas. O Mundo Caindo aos Pedaços, parágrafo 126, na mensagem em inglês. Onde estamos? Vemos as nações se quebrando e a Israel despertando, os sinais que a Bíblia predisse para este dia. Vemos as coisas mecânicas se levando a cabo. Agora o Espírito, a dinâmica desta palavra prometida, estará em sua igreja e os impulsionará para onde? Para cima? Seria, não é? Seria para cima? Mas não foi isso que ele disse. Antes de ir para cima, observem. Agora o Espírito, a dinâmica desta palavra prometida, entrará em sua igreja e os impulsionará. Para quê? Para morrer. Para a morte. Para ser sacrificado. Então, se você é impulsionado pela dinâmica da palavra, o que é a dinâmica da palavra? Ele diz aqui, o Espírito. Então a dinâmica da palavra, que é o Espírito, Deus mesmo, quando ele entra na igreja, o que ele faz? Te leva ao Calvário. E ele diz, e além, logo ao rapto. Só depois do Calvário é que você poderá subir no rapto. E ele diz, e ali é onde estamos. Então isto é um processo. Se é sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, o lugar que Cristo deseja que nós
que temos que estar é neste lugar, Jordão e o Calvário, é nessa trajetória. Entrar no Jordão e sair fora, morto, sem vida no Calvário, a ponto de poder dizer: Pai, eu entrego tudo em tuas mãos, no Calvário. Vê? Percebe-se uma coisa, que não se pode ter nenhuma dúvida em nossas mentes, que toda a promessa dada à noiva, se encontra, vamos dizer assim, na esfera, ou dentro do perímetro, melhor dizendo, porque eu não sei se é esfera ou esfera. Então, por isso eu tenho que, quando eu vou falar uma palavra assim, eu tenho que pensar rápido e procurar uma palavra correspondente, onde eu não erre tanto no meu português. Não é? Esfera. Obrigado. Então, dentro da esfera da terra prometida, dentro dos limites da terra prometida, vê? Toda promessa dada à noiva. Então, deixe-me ver, porque me veio agora um simples pensamento, então deixe-me ver se fica fácil pensarmos nisto aqui. Deixe-me ver aqui. Então, vamos fazer um pequeno rascunho aqui rapidamente para entendermos algo. Imagine que você veio caminhando por essas dispensações de aprendizado, de mente, de pensamento, da forma que Israel vinha. Então, imagine que Israel saiu daqui do Egito, certo? Egito. E eles vieram caminhando pelo deserto, fazendo curva, fazendo tudo quanto é de coisa, acampa-se aqui, outro acampamento aqui, e eles vêm. Essa trajetória é exatamente para passar 40 anos peregrinando. Mais um acampamento, e eles vêm. O limite deles, o lugar onde eles têm que ficar, digamos que seria essa parte aqui. Não podemos encontrar o fim dela. E aqui você vai ter lugares bonitos, e você vai encontrar árvores, e você vai encontrar uma terra que emana leite, mel e tudo verde. Para quem vinha neste deserto escaldante, horrível. Mas antes disso, teria isto aqui. Deixa eu modificar aqui uma coisa. Eles teriam que passar isto aqui, que nós podemos chamar de Jordão. Rio Jordão. Do outro lado está a terra prometida. E logo adiante eles encontram uma batalha, que é a primeira, a derrubada de Jericó. Nessa sua trajetória, vocês sabem que eles tiveram o seu último acampamento aqui. 40 anos peregrinando para lá e para cá. Foi mais curva do que isso. Muito mais. Então pense uma coisa. Aqui eles passaram 3 dias, aproximadamente. No cabo de 3 dias foi dito. Veja. Durante todo esse período de tempo aqui, onde eles caminharam do Egito, você encontra que bem aqui, não é assim o mapa de Israel, é apenas para termos uma pequena ideia. Logo na saída aqui, eles tiveram o Mar Vermelho para atravessar. E eu estou colocando verde, não é? Pois bem, eu esqueci que o lado vermelho está na outra mão. Tá. Vocês lembram que logo aqui eles tiveram uma manifestação sobrenatural quando a coluna de fogo abriu para eles o Mar Vermelho. Vou colocar aqui, é apenas fogo, não é? Abriu para eles o Mar Vermelho. Durante toda esta trajetória, essa coluna de fogo seguiu durante a noite, em todo lugar, de dia como uma nuvem, por cima deles. Toda esta trajetória. O profeta Moisés, quando ele se encontrou com o pilar de fogo na terra de Midian, Deus disse: eu desci para visitar meu povo. Estão lembrados? Pregamos isso na série Parúzia. Pois bem, durante esse período de tempo, Deus falava com Moisés, e o pilar de fogo sempre estava acompanhando-os. Mas quando chegou o momento de Moisés subir ao Monte Nebo, vamos dizer assim, mais ou menos em um lugar desse aqui. O Monte Nebo, Moisés subiu, e aqui Moisés morreu. Olhou para a terra prometida, viu tudo de canto a canto, e morreu.
Então Deus vem e anima Josué. E diz: como eu fui com Moisés, serei contigo. Então leva o povo até o Jordão. Agora você não encontra evidência de que Josué esteve diante do pilar de fogo para que Deus falasse com ele. Mas ele ouviu a voz de Deus, da mesma forma que Moisés ouvia. Então Josué levou o pessoal até aqui, e foi dito: pare próximo ao Jordão e monte acampamento. E foi dada aquelas instruções que vocês já ouviram, não é? Quando vocês veem os sacerdotes com a arca da aliança se dirigindo ao Jordão, então vocês, por favor, caminhem também. E isto aconteceu. Então você percebe que quando chegou este momento aqui, quando chegou a hora deles desfazerem o acampamento e seguirem até o Jordão, essa caminhadinha aqui, eles apenas caminharam, eu não sei quantos metros, mas foi dito: quando chegarem na margem do Jordão, então vocês parem outra vez, porque outras instruções deveriam ser dadas. Eu disse que nós tocaríamos em parte mais apenas as partes mais sobressalentes, mas quem sabe quando concluirmos esta série, nós entraremos em detalhes sobre esta série que nós temos aprendido, e vocês aprenderão mais coisas ainda. Então vocês percebem que nesta parte aqui, eles tiveram que parar outra vez, porque algo deveria ser dito, e foi o que não foi dito aqui no acampamento. No acampamento eles não sabiam que tinham que molhar os pés, eles não sabiam como ia acontecer. Então estava ali o rio Jordão, e foi dito: dirige-se para lá. Mas meu Deus, o que vai acontecer? Será que o pilar de fogo que abriu o Mar Vermelho vai outra vez abrir o Jordão? Eles estavam confiados nisso, mas não esperavam que o pilar de fogo, que representa Deus, a palavra, agora estava sendo carregado nas costas do sacerdote. E foi exatamente quando a palavra que estava na arca chegou no meio do Jordão, então isto dividiu as águas, para poder Israel passar em terra seca. Agora, aqui está o perímetro da terra prometida, a esfera da terra prometida, o limiar da terra prometida. Todas as promessas de Deus para Israel estavam ali, do outro lado do Jordão. Compensa morrer? Compensa cruzar o Jordão? Não é? Compensa se desprover daquilo que é seu? Compensa deixar aquilo que você mais ama, que você mais gosta? São coisas deste mundo, são coisas passageiras desta terra. E foi dito: pensar nas coisas que são de cima, e queremos ficar agarrados com as coisas daqui da terra. Não precisamos numerá-las, você já sabe. É o teu dia a dia, é a tua vida, é o que você mais sonha. É destas coisas que você tem que deixar de lado e tirar seu coração disso. Caso contrário, você não ajunta, não entesoura o seu tesouro, o seu ouro no céu. Guarde lá, porque aqui é passageiro. Então todas as promessas para Israel estavam na terra prometida. E eu pergunto: onde está a totalidade da promessa para a noiva? Não se pode ter dúvida quanto a isso em nossas mentes. Toda a promessa dada a Israel se encontrava na terra prometida. E agora, nós, a igreja, a noiva de Cristo, toda a promessa dada a nós se encontra no Espírito Santo. A terra da palavra completa, do verdadeiro batismo do Espírito Santo. É ali que está toda a promessa de Deus para nós. Está claro, bem claro já, que o rapto não podia haver ocorrido nas primeiras etapas da jornada. Eles não podiam usufruir do cumprimento da promessa por estas etapas. Isto era um deserto de experiência, onde eles estavam sendo provados. E muitos, por não passarem no teste, foram morrendo e morrendo. Claro está que quando William Branham veio com uma mensagem de sai dela, povo meu, e você saiu do sistema denominacional, claro está que o rapto não poderia acontecer dentro desse período da nossa jornada, do nosso aprendizado. Não podia nas outras etapas da jornada, ou seja, na etapa da igreja, porque o que acontece aqui?
Aqui foi uma igreja sendo tirada do Egito. E aqui nós encontramos aqui a igreja caminhando pelo deserto. Isto é a era da igreja. Por isto, Moisés representa a era da igreja. Moisés representa a era da igreja. William Branham nos ensinou isto. O rapto não poderia acontecer dentro do período da igreja ou da era da igreja. O rapto só pode acontecer na era da noiva. Para aqueles que cruzam o Jordão e alcançam a totalidade da palavra, a totalidade da promessa que está dentro do perímetro da terra prometida, que é o Espírito Santo. Pergunte-se por que o rapto não aconteceu. O que estamos esperando? O que será que Deus está fazendo? Ele sabe muito bem o que está fazendo. O rapto é para a noiva, não é para a igreja. O rapto acontece na esfera da era da noiva, que é a era da palavra. Eu diria que é a era do Espírito. Nossa Canaã, o Espírito Santo. É dali que sai o rapto. Mas sem dúvida nenhuma, nos damos conta que primeiro, antes de haver o rapto, tem que haver um Jordão, ou, como diz o irmão Brana, um Calvário em nossas vidas. Quando eu disse falaríamos um pouco entre o Jordão e o Calvário, eu quero vos dizer que isto significa a mesma coisa, Jordão e Calvário. Lembre-se que no Jordão, o Filho de Deus, quando disse para João Batista, importa cumprirmos toda a justiça de Deus. O que você tem ali? Porque Jesus foi batizado, ali estava o cordeiro do sacrifício. E ele estava pronto para entregar a sua vida. E antes do cordeiro ser sacrificado, ele era lavado. Amém? Ele era lavado. Então o que você faz? Você diz, eu estou pronto, Senhor. Eu estou pronto, então eu quero cruzar o Jordão. Chega-se um momento que você cruza o Jordão, e quando o Filho de Deus entrou ali no Jordão e foi banhado, foi batizado por João Batista, ele estava se entregando para a morte. Não importa se teve uma trajetória de 3 anos e alguns meses, até o Calvário, mas ele estava ali entrando nas águas para morrer. Mas só ele entrar nas águas e ser batizado, então o Pai, o Espírito Santo disse, eu posso habitar nele com muito prazer, porque ele se entregou para o sacrifício. O cordeiro, inclusive, já foi banhado para o sacrifício. Vê? E não é questão de dar banho e ali mesmo de desgolar o cordeiro. Se dá banho na pia, vê? Que diante do trono de Deus está um mar de vidro e tal, e dali era levado para o lugar onde era sacrificado. E você tem ali uma trajetória de quase 3 anos do Cristo. Olha o que eu disse, do Cristo, o Messias de Deus, ou ungido de Deus. Então vamos ver o que o irmão Brando disse na mensagem Cristo. Ele pregou esta mensagem dia 21 de fevereiro de 1955. E ele disse, e todo crente que vem a Cristo deve chegar à mesma cruz. Estão entendendo? Estão entendendo? Amém. Todo crente que vem a Cristo deve chegar à mesma cruz. Que cruz é esta? Você não vai ser crucificado de cabeça para baixo, de cabeça para cima, ou coisa desse tipo. Mas assim como o cordeiro foi sacrificado e entregou a si mesmo, então aqui o irmão Brando está dizendo, olha, todo crente que vem a Cristo deve chegar à mesma cruz de abnegação, e morrer ali com o cordeiro, ou seja, com seu cordeiro, porque você mesmo é o sacrifício. Ele diz, deve morrer a seus próprios pensamentos, vê? Estão lembrando agora do que lemos em Efésios? Estando vós sendo dirigido pelas vossas mentes e os vossos pensamentos e os desejos da carne. Veja, isso é falta de Jordão e do Calvário. Vê? Deve morrer a sua própria mentalidade, só tome o que o Espírito diz em seu coração e logo viva por Cristo. Amém. Pois bem, na mensagem Paulo, um prisioneiro de Cristo, parágrafo 176, o profeta do Senhor orando, ele disse, Pai Celestial, enquanto o hino continua sendo tocado, eu pensei que seria mais proveitoso
neste momento, que eu parasse com o hino e falasse contigo somente um momento. Enquanto as pessoas estão pensando, eu rendo tudo. A igreja estava cantando, murmurando este hino e murmurando, orando. Pai, que possamos fazer isto como se essa fosse a última oportunidade para fazê-lo. A única oportunidade para fazê-lo. Que possamos vir com sinceridade, vir à mesa do Senhor nesta oportunidade, com vestiduras lavadas, para render-nos e que Deus possa tomar sua palavra e nos unir com Ele. Amém? Amém. Primeiro você tem que fazer o quê? Você tem que vir aí dizendo: Pai, eu rendo tudo, aproveito isto como sendo a única ou a última oportunidade para fazê-lo, e eu venho com sinceridade, eu estou falando as palavras do murmurando aqui, viu? E eu venho com sinceridade, eu venho à mesa do Senhor, nesta oportunidade, com vestiduras lavadas, para render-nos, e que Deus possa tomar sua palavra, e fazer o que com a palavra? Nos unir com esta palavra, nos unir com Ele, a palavra de Deus. Como é que você une-se com Deus? Se unindo com a palavra. Observe isto aqui, olha. E nos unir com Ele, a palavra de Deus, e que o Espírito Santo possa nos tomar agora. Só agora você estava mortos em ofensas e pecados, então Ele te vivifica. Então Ele começa a viver através de você. Já não pode ser mais a tua vida, já não pode ser mais os teus desejos. Estas coisas são sérias. Veja isto. E que o Espírito Santo possa nos tomar agora, enquanto ouvimos a batida em nossos corações, desta noite em diante. Eu tomo a ti em tua palavra. É a única forma de você morrer, é tomar a Deus em sua palavra. Aquilo que a palavra de Deus diz, você diz amém, eu faço isso. Mas se não concorda com a palavra de Deus, você diz não é para mim, porque eu sou filho, sou filha de Deus. Senão você estará vivendo de acordo com seus pensamentos. Eu tomo a ti em tua palavra. Agora não pense o seu próprio pensamento. Veja. Agora não pense o meu próprio pensamento. Pense meus pensamentos. Pense no meu desejo. Eu te guiarei. Deus, permita que isto possa ser uma experiência para cada um de nós. Que experiência é essa? Isso é a experiência de morte, de entrega total. Estes jovens assentados aqui, esposo, esposa, e alguns vindo para ser esposo e esposa, há homens idosos assentados aqui que são ministros, eles estão a caminho. Senhor, aqui está o irmão Neville e eu, e estamos chegando mais acima na escada. Nossos dias já estão sendo contados agora. Nossos passos são dados mais cuidadosamente do que os dávamos. Nós observamos onde pisamos. Nós não estamos com nossos pés seguros fisicamente falando, como uma vez estávamos. Mas, Senhor, quando vemos que a vida mortal está murchando e nenhum passo está seguro, se Tu não nos segurares pela mão, agora, Deus, toma-nos, farás? Toma nossos corações e nossos desejos em Tuas próprias mãos, e que possamos nos tornar prisioneiros nesta noite, na palavra de Cristo, que possamos viver vidas santas aqui, que estas mulheres, estas jovens, estes jovens rapazes e moças possam render suas vidas, Senhor, e que suas ambições possam se tornar ambições para servir a Jesus Cristo. Sabe aquele desejo de sermos isto e aquilo? E o quanto que somos bons para realizar isto, aquilo e aquilo outro? Por que nunca veio o desejo de fazer uma realização para a causa de Deus, para o trabalho de Deus? Tudo que você realizar, por mais que você aprender e estudar e se tornar uma pessoa bem esclarecida e ajudar o próximo e fazer isso, fazer grandes inventos, é só aqui para baixo, é só aqui para a terra. E para o reino de Deus, o que você tem feito? O que nós temos feito para o reino de Deus? Não é mesmo? O que temos feito para a causa do Evangelho? O que temos feito para ganhar pessoas para Cristo? O que temos feito para mostrar para as pessoas o caminho a seguir? Até que ponto temos desprendido? Que isso possa se tornar uma ambição. As pessoas têm uma ambição, e uma pessoa sem ambição não chega a lugar nenhum, a verdade é essa. Então elas vão, estudam e vai até o final, e não é brincadeira você passar a metade da sua vida estudando. Não é fácil.
Desde pequeno, antigamente, só estava os 7, né? Os 7 anos. Eu fui com 6 anos. Disseram que eu era meio inteligente. E disseram, então vamos colocar o Cibite na escola, porque rapaz, que ele que parece que tem uma cabeça boa. Né? Isso é meu pai, né? Então só podia entrar com 7 anos, mas eu fui com 6. Porque era inteligente, eu já estava escrevendo letra, já estava fazendo nomes. Eu olhava o nome do rádio lá e decorava e começava a escrever no chão com folha de mato. Então, vamos colocar na escola, porque a minha cabeça estava um pouquinho avançada. E foi a pior dificuldade que a professora disse, isso não é menino de 7 anos. Só essa canela fina, com esse barrigão, esse pescoço fino. Isso não tem 5. Não, professor. E a minha irmã enrolou para lá e para cá para dizer que eu já podia entrar na escola. Eu entrei 1 ano antes na escola. Eu me lembro do meu primeiro dia de aula, quantas coisas eu inventei lá dentro, né? Logo estava sendo chamado no quadro para responder as perguntas de matemática. Hoje não sei mais de nada, mas foi assim. Então as pessoas se tornam ambiciosas e elas estudam e vai até o final. Elas querem um diploma, elas querem se formar, elas querem se tornar alguma coisa, passar no concurso, seja o que for. Se você não tiver este sonho, esta ambição de ir adiante e ser alguém, você vai ficar parado, termina como um mendigo na calçada. Vê? Agora, e para as coisas de Deus, qual é a nossa ambição? É suficiente? É o suficiente abrirmos as portas e nos assentar? E depois sairmos daqui e esquecer de tudo? Vocês acham que isso é suficiente? Veja, não estou dizendo que fazemos isso, mas isso é apenas um exemplo. Pense como você quiser. Como está sendo nossas ambições para a causa de Deus? Veja o que ele diz aqui. Mulheres, jovens, rapazes, moças, possam render suas vidas, Senhor, e que suas ambições possam se tornar ambições para servir a Jesus Cristo, e que possamos nos tornar prisioneiros de sua graça e desejos. Permita isto, Senhor. Isto é tudo que sei fazer, Senhor. Estas pequenas palavras dispersas, e eu confio que Tu as colocarás juntas corretamente, porque está quente aqui, e as pessoas querem ouvir, mas está muito quente. E muitos têm que ir para casa e têm que ir para o trabalho cedo, mas que aquelas sementes possam estar colocadas em seus corações. Amém. Um prisioneiro, vá para casa e diga à esposa, antes de se arrumarem e ajoelharem nesta tarde ou nesta noite ao lado da cama, olhe um para o outro e diga, querido, que tal aquilo nesta noite? Quer dizer, não teve uma mudança, nada mudou, você não sentiu algo diferente, você não sentiu o desejo de ser melhor. Depois que aquela oração foi feita, não sentiu o desejo de ter ambição pelas coisas de Deus, de se entregar, de enfrentar o Calvário. Olhe um para o outro e diga, querido, que tal aquilo nesta noite? Temos nós realmente nos tornado prisioneiros de Cristo e seus desejos? Ou nós agiremos pela nossa vontade? Que os jovens e as jovens, em todos os lugares, especialmente aqueles que ouvirem esta mensagem nesta noite, mesma coisa os irmãos que ouvirem futuramente essa gravação, possam fazer a si mesmo aquela mesma pergunta: estou eu desejando me tornar um prisioneiro por amor de minha própria vida? Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Pai, nós sabemos que temos que nos tornar prisioneiros teus, perder nossas próprias ambições e nossos próprios desejos para encontrar os teus. Vê do que se trata cruzar o Jordão? Vê como é que se morre, como é que se mata a si mesmo, como é que se cruza o Jordão? Então nós teremos vida eterna. Permita isto, Senhor. A única coisa que sei é entregar isto agora em tuas mãos e que isto possa se tornar frutífero e brotar grandes instrumentos para o último dia da colheita. Homens e mulheres, rapazes e moças, rendidos à completa vontade de Deus e se tornando prisioneiros de Jesus Cristo em seu amor, algemados com algemas do amor divino, através de Cristo, nós pedimos isto em seu nome. Amém. Que coisa tremenda, não é? Que coisa boa vermos isto, mostrando por este ângulo que ele realmente estava orando a Deus e pedindo pelas pessoas, que elas se desprendessem de tudo e que toda ambição que tivessem fosse para servir a Deus e o seu reino. Amém? Amém. Para concluirmos, deixe-me deixar já adiantado um pouquinho do próximo culto sobre esta série.
No livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 50, Jesus disse: importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Amém. Pense você do que Deus exige de nós. Pense você em tudo que nós aprendemos desde o primeiro dia, quando começamos a pregar sobre o Jordão, sobre essa travessia, sobre essa caminhada pelo deserto. E o que aprendemos durante esse período de tempo e agora percebemos tudo isso porque Deus exige de nós rendição total à sua vontade. Desprendimento total, para que Ele possa nos usar e trabalhar através de nós. E aqui você tem o seu irmão maior, dizendo que ele sabia, que ele estava consciente que ia receber um batismo. E eu estou adiantando esta parte para poder pelo menos chegarmos a uma pequena conclusão aqui, porque eu vos disse que falaríamos entre o Jordão e o Calvário. O que aconteceu no Jordão? Aconteceu ali um batismo, não foi? Não é o batismo de Jesus? Mas agora, depois do seu batismo, depois dele já estar falando sobre a sua morte, ele disse: importa que seja batizado com um certo batismo. Ele não estava falando do Jordão, ele estava falando do Calvário. E disse que aquilo o deixava angustiado. E uma pessoa angustiada é uma pessoa que não tem ânimo. Uma pessoa angustiada, ela está muito mais para baixo do que para cima. Ela caiu de nível, né? Nem sequer está nivelada, está para baixo mesmo. Uma pessoa angustiada, ela está... Em que ela pensa? Só naquilo que a aflige, que a angustia, que a tira do seu estado normal. Enquanto as pessoas estão rindo ao seu redor e tudo mais, dizendo que está tudo bem, essa pessoa não pode estar nessa realidade, porque ela está vivendo as agruras da morte, o sofrimento que antecipação. E era assim que Jesus estava se sentindo. E Pedro, por não ser com ele o problema, ele disse: não, Senhor, essas coisas não vai acontecer contigo de forma nenhuma. Jesus disse: mas o diabo é danado mesmo, para trás de mim, Satanás. Não é possível, não é? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Bom, Brano nos ensina. Às vezes, nós não queremos o Espírito Santo, não fazemos a nossa parte para recebermos o Espírito Santo, porque estamos com medo de morrer. Porque você gosta dos seus desejos, gosta das suas vontades, gosta das coisas que te atraem, gosta do colorido aí de fora, gosta do ritmo aí do mundo, e você sabe que para poder ter a totalidade da palavra em você, para ter o Espírito Santo tendo a preeminência e o domínio sobre a tua vida, essas coisas terão que morrer para você. E você é como que não quisesse se esquecer destas coisas que são boas e agradáveis. E Paulo chegou a dizer: são boas, mas não convém, não edifica, não me edifica nada. Então, se não me edifica, isso quer dizer que eu vou ficar sempre rasteiro, porque nada está sendo acrescentado. Quando eu preciso é cada dia estar subindo na estatura de varão perfeito. Disse: eu poderia estar fazendo isso e aquilo. Por que não faço? Porque eu escolho não fazer. Porque essas coisas não edificam, estas coisas não me convêm. Vê? Então, o resultado, quando você pensa nisso, eu gosto tanto disso. Agora, disseram que não é bom. Bem, eu vou mais um pouquinho, eu vou deixar mais um pouquinho. Você está com medo de morrer, está com medo de perder seus desejos, está com medo de perder seus sentidos. É como se alguém dissesse assim: olha, os melhores momentos de tua vida eu vou tirar de tua mente, vou apagar agora. Você quer? Você vai esquecer de filho, você vai esquecer de parente, vai esquecer de pai, vai esquecer que teve pai, vai esquecer que teve mãe. Vou tirar tudo isso da sua mente. Você gostaria? Você lutaria, espernearia até o fim, para que não te tirasse as lembranças que mostram de onde você veio ou quem é você. Agora, se alguém dissesse assim: toda coisa que é ruim, todo pensamento ruim, sonhos ruins, pensamentos ruins que você tem, coisas de assombração, histórias complicadas, nojentas que te contaram, que te fazia vomitar quando ouvia, tudo isso tirar da tua mente, você enfrentaria a fila para pagar caro por aquilo. Agora, por que será que os desejos pecaminosos, porque atrai, porque é bom para a carne, mas Deus diz: estas coisas para mim é abomináveis,
é abominação, é maldição, é anátema. Então, para nós, isto tem que ser também abominação, nojento, anátema, maldição, tudo isto, porque é para Deus. E Deus, para poder vir morar em nós, para poder o Espírito Santo habitar em nós, nós temos que refletir a mesma natureza, refletir o mesmo caráter, a mesma essência, o mesmo gosto, o mesmo cheiro de Cristo. E como podemos ter Ele em nossas vidas se estamos divididos? E a Bíblia diz que Cristo não está dividido. Ele não quer repartir isto, de forma nenhuma. Ele quer assumir o controle das nossas vidas por completo. Mas para isso você diz: Senhor, cumpra-se a tua vontade e não a minha. Eu me desprendo disso, eu me desprendo do que sou. E Jesus disse: eu me angustio, porque até que chegue a cumprir-se. E nós também temos que entrar nesse desespero, porque você sabe que é essencial, que é necessário, mas a carne continua lutando a ficar deste outro lado do Jordão, sendo que é só do outro lado você alcança a totalidade da promessa. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Mensagem: como fui com Moisés, serei contigo. Mas a hora tem chegado, quando estou cansado de ficar nesse monte. Vamos pensar assim: já cansei de ficar desse lado do deserto, já cansei de acampamento, já cansei de andar fazendo voltas e curvas e curvas e curvas por aí afora. Cansei disso. Quero subir ao Jordão. Amém? Quero subir ao Jordão. Quero entrar nas abundantes promessas. Isso significa plenitude das promessas. Onde está isto? No perímetro, na esfera da terra prometida. Amém? Amém. Quero obter fé dentro de mim mesmo. Ora, obter fé dentro de mim mesmo não é algo que você busque em outro lugar. É algo que ninguém vê entrando em você. Não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E por isso sois bem-aventurado. E a igreja, a minha noiva, estará edificada sobre isto, sobre esta pilastra, sobre esta rocha, sobre a revelação. Vê, fé em mim mesmo. Não buscando um sinal. Não, mas espera aí uma coisa. Não tínhamos que ver a coluna de fogo? Não tínhamos que ver uma luzinha assim no tabernáculo? Não tínhamos que ver pessoas caindo porque a presença de Deus está aqui, então começam a gritar e a chorar e se emocionar? Não tínhamos que ver estas coisas? Meus amigos, se esqueceram da arca? O testemunho sagrado está bem guardado, está longe da vista dos olhos. Você tem que saber que aquilo está lá. Você tem que saber que a presença de Deus está entre a sua igreja. Você não pode estar em busca de um sinal para poder você saber que é verdade ou não. Não buscando um sinal, não olhando para algo que Deus tem revelado, ou algum tipo de poste indicador. Quer olhar para o Calvário e dizer: pela fé eu venho, Senhor Deus, estou vindo em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Grandioso Deus e nosso Pai Celestial, diante da Tua presença estamos e cremos que a Tua palavra tem sido partida para que Teus filhos possam se alimentar daquilo que é a verdade, daquilo que é o pão do céu, daquilo que é o maná escondido, o maná que está dentro da panela dourada, que não desonece, que não apodrece com o tempo, mas que cada vez que vamos nesse lugar, que vamos na Tua palavra, nós podemos pegar a porção para o nosso tempo e assim sabermos, por conhecermos o dia e a hora que estamos vivendo, sabemos o que é o alimento espiritual para o tempo que nós estamos vivendo. Senhor Jesus, ajuda cada um de nós a vivermos este presente momento, Senhor, quando temos que dar este passo e deixar o homem de lado, deixar o pensamento de lado, para que o Espírito Santo tenha a preeminência em nossas vidas. Aleluia. Entregamos nossas vidas sob os Teus cuidados, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor vos abençoe e Deus os guarde, no nome de Jesus Cristo.